Fala, meu povo, beleza? Tudo na paz aí? Quero nesta tarde aqui estar convidando, né, vocês a estar fazendo mais uma reflexão bíblica a respeito de economia, né? Economia. A economia, ela tem a raiz de oikos e nomos, do grego, que é a lei da casa, né? Oikonomos, a lei da casa. Então, o que eu quero trazer nesta tarde como reflexão é o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 2, que diz assim: Por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comer o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Então Deus, ele faz aqui uma pergunta, né? Como que vocês estão gastando o seu dinheiro? De forma boa ou de forma ruim? Com coisas que agrada, que é saudável, ou com coisas que desagrada, né? Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria na hora de gastar o nosso dinheiro, né? Nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, qual é a nossa prioridade? Primeiro lugar, retira o dízimo e uma quantidade para ajudar as pessoas que precisam, e depois uma parte para investir, e depois a gente paga nossas contas, faz a nossa compra, né? Faz a nossa compra, e sobrar um pouquinho, a gente vai passear, dar um rolê, mas a ordem de prioridade do cristão, em primeiro lugar, separa o dízimo. Segundo lugar, uma porção para ajudar os necessitados na campanha do quilo, da assistência às pessoas que precisam, que sempre surge na igreja, que surge ao nosso redor, as pessoas que necessitam de ajuda. Em terceiro lugar, a gente tem que separar uma porção para investir em alguma coisa, e depois pagar as contas, fazer a compra. E se sobrar um pouquinho, a gente dá um rolê por aí, come uma pizza, dá uma passeada. E esta é a ordem em que devemos trabalhar, né? Então Deus fala assim, ó, por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? O pão, ele está fazendo uma analogia aqui das coisas boas, né? Está sendo usado como símbolo de alimentos e coisas saudáveis, que nós podemos gastar o nosso dinheiro, né? Porque tem pessoas que, quando pega o pagamento, já está devendo tudo, porque não tem controle de gasto. São pessoas compulsivas, né, que gasta só pelo prazer de gastar. Isso não é correto, não é correto. Pessoas que vivem desse jeito, ele nunca prospera, ele nunca vai ter nada. Por quê? Porque a ansiedade de gastar, a compulsão, vai deixar ele sempre na miséria, sempre na pobreza, e devendo para os outros ainda. Ou seja, o negócio é o seguinte: se você tem, você gasta. Se você não tem, senta perto e olha. Ou nem senta perto e nem olha. Entendeu? Então, assim, a pergunta de Isaías 55, 2 é um questionamento, né? Será que nós estamos gastando nosso dinheiro com coisa boa? Porque tem gente que vai gastar com drogas, com bebida alcoólica, com prostituição, com jogatina, com tudo quanto é tipo de porcaria que não convém. Acaba destruindo todas as suas finanças com coisas que não convém. Você entendeu? Então, assim, nós temos que ter sabedoria e autocontrole, porque dinheiro é matemática. Uma hora vai, outra hora vem, outra hora tem, outra hora não tem. Então, assim, nós temos que, primeiramente, suprir as nossas necessidades, fazer aquilo que eu já falei anteriormente, e gastar o nosso dinheiro com sabedoria. Se não tiver nada para investir
e nada para consertar, e nada para gastar, você guarda, né? Faz um fundo, um investimento e segura esse dinheiro. Segura, né? Porque se você não dá valor no teu suor, naquilo que você ganha, quem vai dar? A primeira pessoa que tem que valorizar o teu trabalho é você mesmo, né? É você mesmo. Se você não valoriza aquilo que você ganha, tão suado, né? Que a gente sabe que nós estamos vivendo um período na vida que é difícil ganhar dinheiro. É difícil. Trabalho bom é difícil de encontrar. Tem muitas necessidades que nos aperta. Se nós fizermos vista grossa para as necessidades diárias e as necessidades mais urgentes, nós vamos estar sempre na pindaíba, sempre devendo, sempre tomando emprestado dos outros e não teremos condições de fazer muita coisa, né? Então assim, a minha meditação nesse versículo é trazer o ensinamento da palavra de Deus para a sua vida, da sua vida. Ter prioridade. Nunca você gasta mais do que você ganha. Nunca você gasta mais do que você ganha, porque se você gastar mais do que você ganha, você vai se endividar. Você vai ter um problema sério para pagar dívida, principalmente se for dívidas com juro. Vai virar uma bola de neve. Então, assim, é melhor você não gastar. Se você não tem como pagar, é melhor não gastar. Entendeu? E se tiver com que pagar, gastar com moderação, para você não se enterrar na dívida. O versículo 2 do capítulo 55 do profeta Isaías traz esse questionamento. Por que gastai o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? Com aquilo que não satisfaz? Né? Jogar dinheiro fora. Gastar com drogas, com bebida, com jogatina, com prostituição, com tantas coisas que só vai nos autodestruir. Então o que eu recomendo? Você tenha sabedoria e gasta o seu dinheiro com coisas saudáveis. Em primeiro lugar, alimentos saudáveis, coisas boas, que alimentam, que edificam, um bom livro, um bom curso, entendeu? Uma boa alimentação. E para que você faça um bom uso do teu salário, daquilo que você ganha. Então fica a dica aqui. Essa dica do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2. Ouve-me atentamente, né? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Então Deus nos convida, através dessa passagem bíblica, a investir o nosso dinheiro naquilo que é bom, naquilo que é saudável, uma boa comida, uma boa bebida, uma boa roupa, uma boa casa, um bom lar, uma boa cama para dormir, para descansar, né? E não desperdiçar, investir bem o nosso dinheiro, o nosso ganho, porque a vida ela tem altos e baixos. Uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Na hora que estiver bom, você tem que ajuntar, fazer igual a formiga. Eu já fiz um vídeo aí da formiguinha, que a formiguinha, ela, quando tá de dia e que tá no calor, ela tá o tempo todo trabalhando. E ajuntando no celeiro. A hora que chega o dia mau, ela não padece necessidade. Por quê? Porque a formiga, ela não tem chefe, ela não tem rei, ela não tem ninguém que manda nela, mas ela sabe o valor que tem o trabalho. E é por isso que a palavra de Deus até nos manda ter com a formiga, porque a formiga é um insetinho muito sábio, que nos dá muita lição de vida. E nós temos que ser como a formiga. Enquanto tem, nós temos que estar trabalhando, enquanto dá, e ajuntando. Chega o dia mal, chega a hora mal, a hora da dificuldade, a gente tem a quem recorrer e não se endivida.
Tem pessoas que é o contrário, quando o tempo tá bom para ganhar dinheiro, para trabalhar e para prosperar, ela tá parada. E quando cai a necessidade, o que ela faz? Ela vai pedir emprestado para os outros, e se endividando mais ainda. Né? Tem um provérbio que diz assim, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobreviverá a tua pobreza e a tua necessidade como homem armado. Com a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Por isso nós temos que ser sábio, ajuntar no celeiro igual a formiga, tá o tempo todo trabalhando, ajuntando, tá? Porque quando chega o dias mal, a gente tem a quem recorrer. E quando a gente tiver com o celeiro cheio, primeira coisa, bico fechado. Ninguém precisa saber da sua vida, ninguém precisa saber o que você tem, quanto você ganha. Entendeu? Você tem que ficar com o bico fechado e tocar a sua vida de boa. Se bater a necessidade, o desespero, você tem a quem recorrer. Você tem as suas economias guardadas, você está com a despensa cheia, você tem estoque, entendeu? E que vem o dia mal. O dia mal ele sempre vem. Vem o dia bom, depois vem o dia mal. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Então, quando tiver bom, tem que trabalhar e ajuntar no celeiro. Que a hora que chega o dia mal, você tem a quem recorrer. E nunca desperdiçar o seu recurso. Isso serve para uma casa, para uma empresa, para a prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal. Você nunca pode gastar além daquilo que você ganha. E sempre tem que ter uma reserva. Então, assim, fica com essa passagem bíblica aí de Isaías, capítulo 55, no versículo 2. No versículo 2. Por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Tá? Então, gasta o seu dinheiro naquilo que é pão, naquilo que é de bom aproveito, naquilo que é saudável, naquilo que vai te dar vida, saúde, força e vigor, e não aquilo que vai gerar morte, que é droga, bebida alcoólica, cigarro, jogatina, apostas, essas coisas só vai dar prejuízo para você. Infelizmente tem gente que vive desse jeito, mas eu falo para você, seja sábio. Gasta bem o seu dinheiro. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarda e te dê sabedoria em tudo para que você gaste bem o seu dinheiro com aquilo que é pão, com aquilo que é saudável. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com essa palavra e até o próximo vídeo.